Pai do Senhor a todos, boa noite. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença santa, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, palavras, Senhor, pensamentos, atitudes, meu Deus, que cometemos na Tua presença, Senhor. Que o sangue precioso do Senhor Jesus venha sobre nós, meu Pai. Venha nos purificar de todo e qualquer pecado, conforme a Tua palavra, Senhor. Nós nos arrependemos diante do Senhor nessa noite e pedimos que cubra-nos com o Teu sangue, meu Pai. E estabelecemos aqui, Senhor, o reino do céu nesse lugar. O reino do céu, meu Pai, em cada casa que está entrando, Senhor, esse culto, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo o mal, quebramos, meu Pai, o poder das trevas, Senhor, tudo aquilo que vem impedir que a Tua palavra, Senhor, que a Tua presença santa chegue, Senhor, aos corações nessa noite, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Pai, que haja cura, que haja, Senhor, libertação, que haja salvação para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Invade os lares também, onde quer que esteja chegando, Senhor, essa transmissão, ou aqueles que ainda hão de ouvir, Senhor. Que a bênção do Senhor invada cada casa, cada coração que está aqui nessa noite. Nós louvamos a Ti, Senhor, bendizemos o Teu nome, e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Diz assim a palavra de Deus: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirão viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém? Vou ler novamente só o verso 24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? O homem começa a viver quando se reconcilia com Deus. E aqui a gente vê nesse versículo, né, algumas razões para aqueles né, que querem se reconciliar com Deus. Reconciliação tem a ver com o quê? Uma quebra, né? Houve uma quebra no relacionamento e Deus ele está buscando essa reconciliação com a humanidade, com todos nós. Assim como num casamento, né? Às vezes a pessoa tem um problema no casamento e vai um para um lado, outro para o outro, e depois eles se entendem e eles voltam, né? Então há uma reconciliação. Assim também é nós, né? Os seres humanos, nós quebramos o relacionamento com Deus. Lá no Éden, né? Lá no Éden, quando o homem desobedeceu a Deus, comendo lá aquele abacaxi, né? Que não é maçã. Nós estamos descascando esse abacaxi até hoje. Quando ele desobedeceu, o problema ali não é a fruta, né? O fruto, mas é a desobediência, porque Deus falou para Adão e Eva: olha, não coma desse fruto, né? E eles foram lá e comeram, e entrou o pecado no mundo ali. Então houve uma quebra de relacionamento. Deus descia no cair da tarde para se relacionar com Adão e Eva, mas quando eles pecaram, eles se escondem de Deus, e Deus vem até ele, né? Adão, onde tu estás? E ali
Romanos fala que por intermédio de um homem, né, do primeiro Adão, entrou o pecado no mundo, mas por intermédio do segundo Adão, tirou o pecado do mundo. Houve uma quebra de relacionamento. No Éden, o homem morreu espiritualmente. Então o homem, ele está separado de Deus, né? Romanos também diz, né, 3:10, que não há um justo sequer. Não há um justo. Por mais correto que o homem seja, por mais ético e moral que o homem seja, não há um sequer. É tanto que a raça humana inteira não tinha ninguém que podia pagar o preço do pecado, né? Só Jesus, né? Jesus vem nascido através do Espírito Santo, não nasceu do relacionamento entre mulher e homem, foi colocado pelo Espírito Santo, né? Maria foi como uma barriga de aluguel. Por quê? Porque todo aquele que veio de Adão e Eva é como um carro quando sai da montadora e sai com defeito. Todo aquela que saiu daquela matriz, ela sai com defeito. Então nós, né? De Adão tirou uma costela, saiu Eva. De Eva e Adão foi saindo os filhos, até chegar nos nossos pais, até chegar na gente, e a gente passar para os nossos filhos. Então o pecado original está na matriz Adão e Eva, que chegou até nós. Então nós precisamos de um recal, né? Precisamos voltar para a fábrica. Então nós precisamos nos reconciliar com Deus. Nós quebramos esse relacionamento. Quando que quebra o relacionamento, pastor? Pecado, né? O pecado. Mas eu sou uma pessoa boa. A gente ouve muito isso, né? Eu não roubo, eu não mato, né? Fumo, cumpro com as minhas obrigações, pago meus impostos. Uma vez eu estava no evangelismo, um senhor falou isso para mim. Tenho a minha religião, mas a Bíblia está dizendo que não há um justo sequer. E Romanos 3:23 mais para frente diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí Romanos 6:23 fala o quê? Que o salário do pecado é a morte. Mas eu peco e não morro, mas morreu espiritualmente. Mas ele dá o antídoto, né? Romanos 6:23 mesmo, a parte B, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então nós precisamos nos reconciliar com Deus. E o homem, ele começa a viver quando se reconcilia com Deus. E aqui a gente vai ver pelo menos algumas razões nesse texto aqui. E a primeira razão para o homem que quer se reconciliar com Deus é o que está no início aí desse versículo 24, onde Jesus fala assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, né? Então, se você quiser se reconciliar com Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Aquele que ouve, ou quem ouvir, e não é só o ato externo, né, como você está aqui hoje ouvindo, né? É o ato de você ouvir e obedecer, e colocar em prática aquilo que você ouviu, né? Sair daqui desafiado, né? Olha, essa semana eu vou colocar em prática aqueles conselhos, né, que eu ouvi da palavra de Deus. Então eu preciso ouvir a palavra de Deus e colocá-la ela em prática, porque senão não adiantou nada. Só ouviu e não ouvir e obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é o quê? A palavra de Deus, a palavra de Jesus, como ele diz aí, né? Quem ouve a minha palavra, quem ouve as minhas doutrinas, quem ouve os meus ensinamentos, os ensinamentos que eu falo a respeito de mim mesmo, e que eu falo a respeito do Pai, e que eu falo a respeito de vocês. Tem ensinamentos na Bíblia, né, para tudo isso aí. Mas tem muitas coisas que a gente não quer obedecer, né? Quando a palavra vem, né, às vezes mais dura, que toca na nossa ferida, né? A Bíblia mesmo, ela fala, né, a gente prega isso muito em casamentos, né? Efésios capítulo 5, né?
Vós mulheres, obedecei a vossos maridos. E aí? No tempo atual. Às vezes o cara trabalha numa empresa que a mulher dele é a gerente dele. E aí, pastor? Lá na empresa você obedece ela, mas em casa quem obedece, quem é submissa é ela, você. É a palavra de Deus que diz isso. Hoje nós vivemos num mundo de competição, né, onde as mulheres muitas vezes, não, eu não vou ser submissa ao meu marido, né? Mas também olha o que o texto diz para os homens, né, para nós. Em Efésios 5 mesmo. Vós, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou e morreu por ela. E aí? Ela vai me obedecer, a Mary, né? Mas eu tenho que morrer por ela. Eu morro de amor por ela. Então, mas olha como não é fácil também para o homem, né? Mas é a palavra de Deus. Então, ouvir, por isso que Jesus está dizendo aqui que aquele que se reconcilia com Deus, aquele que tem a vida eterna, é aquele que ouve e ele pratica as palavras do Senhor, né? A palavra de Deus, se ele está dizendo é isso para os filhos, né? Vós filhos, né? Obedecei a vossos pais, né? Honrai a vossos pais. Hoje, nos tempos de hoje, né? É difícil, né? A maioria dos filhos não querem obedecer aos pais. Os pais mandam ele para a direita, ele vai para a esquerda. Não é assim? Tem consequências, né? Atitudes, eu preguei esses dias aqui, né? Atitudes erradas, consequências inesperadas. Por isso que Jesus está dizendo, né? Que aquele que, se você quiser se reconciliar com Deus e ter a vida eterna, é aquele que ouve as minhas palavras, né? Que ouve as minhas doutrinas, que pratica, né? As minhas doutrinas. Por isso que é difícil, né? Se a gente não tiver buscando o Senhor, se a gente não estiver andando no Espírito, não estiver cheio do Espírito, a gente não vai cumprir a palavra de Deus. A gente vai ouvir, né? Vai entrar por um ouvido, vai entrar por outro, né? Como aquela criança que o pastor olhou e ele estava com o dedo no ouvido, e o pastor falou: por que você está com o dedo no ouvido? Ele falou: porque o Senhor falou que a palavra entra no ouvido e sai no outro. Eu não quero que ele entre na minha cabeça e saia pelo outro lado. Então ela ficou o culto inteiro com o dedo no ouvido lá. Acho que eu vou aconselhar os irmãos a fazerem isso, né? Mas a gente não deveria ser assim, irmãos, né? Que a gente entra no ouvido, sai no outro, e a gente tem uma tendência de processar só aquilo que a gente gosta, né? Mas a palavra de Deus, muitas vezes ela é dura, né? Porque ela vem para corrigir, vem para ensinar, né? Então a palavra é doutrina a respeito dos ensinos de Jesus, a respeito dos ensinos do Pai e a respeito também daquilo que nós devemos fazer, os mandamentos do Senhor. Então muitos que ouvem o Evangelho de Cristo não entendem, ou muitas vezes se faz que não entende, para não obedecer, né? Às vezes a gente não é assim, né? Já viu a criança, você está falando uma coisa para ela ali, ela está ouvindo, ela está fazendo outra coisa, né? Você está ouvindo, mas ela não quer obedecer. Então é melhor fazer que não é para mim. Então a palavra é isso. Então aquele que ouve as minhas palavras, né? Não só ouve, mas ele coloca em prática, esses é o que vão se reconciliar com Deus. Esses é que vão ter a vida eterna, né? A palavra entra no ouvido e sai no outro. Não pode ser assim, né? Você quer se reconciliar com Deus? Então ouça a sua voz, ouça a sua palavra e obedeça. Eu não consigo, pastor. Pede a Deus: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, né? Segunda razão, né, para o homem que quer, né, se reconciliar com Deus. Ele continua aí, Jesus, nesse versículo, né? Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, né? Crê naquele que enviou ao Senhor Jesus. Crer em Deus, mas você pode dizer: mas eu creio em Deus, né? Eu uso até um boné com o nome fé. Eu tenho uma camisa com o nome fé, né? Mas você pratica, né, os ensinamentos de Deus? Você age como um cristão, né? Tem pessoas que falam assim: mas eu sou crente, né? Eu sou cristão. Mas a Bíblia fala que pelo fruto você vai conhecer a árvore. Você tem dado frutos de cristão? Verdadeiramente? Você tem dado frutos de filhos de Deus? Né? Se as pessoas, quando olham para você, vê você como um filho de Deus,
Você crer na realidade é obedecer. Crer é viver de acordo com os ensinamentos do Pai. Não só crer em Deus, mas também crer em Jesus, né? Crer em Deus, mas também em Jesus. Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando você se reconcilia com Deus, quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo que habita em você testifica que você é filho de Deus. Então esse texto aqui ele diz isso. Então creia em Deus, não só, mas também em Jesus. Você quer se reconciliar com Deus, né? Você quer se reconciliar, aquele relacionamento que foi quebrado lá atrás? Então você creia em Deus e creia também em Jesus, né? É isso que ele diz aí. Os dois, né? Eu e o Pai somos um. Deus e Jesus são pessoas diferentes, mas com a mesma essência divina. Terceira razão para aqueles que querem se reconciliar: crer em Deus, né? Mas não crer da boca para fora, mas viver como um verdadeiro crente, viver como um verdadeiro filho de Deus, né? Ele continua aqui: se você ouve as palavras do Senhor e crê em Deus, você tem a vida eterna, né? Você tem a vida eterna. E você já começa a viver hoje, né? O cristão vive com Deus hoje, né? E já vive a felicidade do céu, né? Enquanto ele está aqui, ele já vive nessa expectativa da vida eterna. Existe, irmãos, a morte eterna e a vida eterna. A eternidade, ela é real. Quando nós fechamos os olhos aqui e abrimos, nós vamos abrir na eternidade. Ou nós vamos viver a eternidade com Deus, com Jesus, ou nós vamos viver a eternidade com Satanás no inferno. Isso é real, né? Onde você quer passar a vida eterna? Primeiro você tem que se reconciliar com Deus. E eu só me reconcilio com Deus através de Jesus Cristo. João 14,6, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se eu quiser passar a vida eterna, e não tem mais o que fazer, não existe reencarnação. Isso é uma mentira do diabo. É nessa vida que nós temos que tomar uma atitude. Hebreus 9:27, ao homem está destinado a viver uma só vez, depois segue-se o juízo. Então o diabo engana, né? Não, na outra reencarnação eu vou vir crente, na outra reencarnação eu vou aceitar Jesus. Não existe isso. O homem está destinado a viver uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Em vida, você vai passar a eternidade aonde? Com Deus? Eternidade, para sempre. Eu já contei uma história de uma moça que trabalhava comigo, né? E ela estava desviada, né? E ela falou: eu estou desviada, tá, há muito tempo. Minha avó é crente, né? Filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Cada um tem que ter sua experiência individual com Deus. O encontro com Jesus, né? É o encontro com Jesus que vai mudar. É o encontro com Jesus que vai me dar a vida eterna, né? E eu falei para ela assim, e ela falou: estou na bagaceira, estou daquele jeito. Aí eu falei: você pensa... Eu falei assim: mas você vai passar a eternidade aonde? Se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. Ela falou: não estou nem aí. Não estou nem aí, eu acho que eu vou para o inferno mesmo, ela falou. E eu falei para ela assim: você pensa que o inferno, a gente entra na sexta-feira e sai no domingo à noite para trabalhar? Aí foi quando ela abriu os olhão assim: hã? Não é. Você não entra na sexta-feira e sai no domingo. Na segunda-feira você volta a sua vida normal. O inferno é eterno. É um sofrimento eterno. Assim como nós temos a vida eterna com Deus no céu, né? Nós também, aquele que não tem Cristo, vai viver eternamente no lago de fogo e enxofre. E o próprio Jesus fala mais do inferno do que no céu, nos evangelhos. E muita gente nega o inferno. É para sempre.
não entra na sexta e sai no domingo à noite para trabalhar na segunda, é para sempre. Não tem como voltar atrás mais. O homem tem que tomar uma decisão hoje, aonde ele vai passar a eternidade. E para ele ter a eternidade, ele precisa se reconciliar com Deus. E essa reconciliação é feita por Jesus, né? É o homem aqui na terra, a cruz, né? Jesus na cruz, de mãos abertas, morreu de braços abertos, porque uma mão está no céu com Deus, e uma mão está na terra, e ele no meio fazendo a reconciliação. Nenhum homem foi capaz de fazer essa reconciliação, porque todos pecaram. Jesus não pecou, não veio de um relacionamento de homem e mulher, né? Ele não pecou, ele mesmo diz isso: quem me convence de pecado? Ele não pecou, não teve nenhum pecado, por isso que o sacrifício dele é aceito. No Antigo Testamento as pessoas levavam um cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito, e ele levava até o sacerdote para apresentar os seus pecados. Eles colocavam a mão na cabeça do cordeiro, transmitia o pecado dele para aquele animal inocente, um animal mudo, não sabia nem o que estava acontecendo, e o sacerdote imolava ele, sangrava ele, pegava o sangue dele, aspergia lá, e aquele pecado daquele judeu lá estava perdoado, e ele voltava no ano que vem de novo, e trazia mais um animal. E Jesus, quando João Batista vê ele, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para sempre, para sempre. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo e qualquer pecado para sempre. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Ninguém tinha condições de entrar na presença de Deus. Ficava o altar, ficava a cortina de linho, e lá dentro tinha uma arca. O sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar lá para aspergir pelo pecado de todos os judeus. Ele entrava amarrado por uma corda e com sinos na roupa dele. Se ele entrasse lá, e se ele antes de entrar não tivesse pego um cordeiro lá e colocado os seus pecados sobre ele, matado aquele cordeiro e levado as culpas, né, o cordeiro dele, se ele entra com pecado na presença de Deus, ele morria. E os outros levitas, os outros sacerdotes que estavam lá de fora, se não visse o sino balançando, é porque ele tinha morrido na presença de Deus por causa do pecado. Eles puxavam ele pela corda, porque se eles entrassem, morriam também. Não dá, irmão. Lembra de usar? Quando foram pegar a arca da aliança na casa, quando Davi foi pegar, e eles levaram a arca numa carroça, e o boi tropeçou, e a arca foi caindo, e ele colocou a mão, ele morreu na hora. E Davi ficou: e agora? E agora? Como Deus foi terrível com usar. Não dá para dar uma mãozinha para Deus, né? Hoje eu tenho livre acesso à presença de Deus, eu e você, queridos, através do sangue de Jesus. Sangue precioso, não pecou, era eu que era para estar na cruz. Miserável homem que sou. Paulo diz isso, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Eu quero fazer o bem que eu quero, mas eu não consigo, e só faço o mal. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o meu Senhor, que me purifica de todo o pecado. Jesus, Ele é a minha reconciliação com Deus. Eu por mim mesmo, lá em Isaías 65 diz que as obras dos homens são como trapos de imundícia. As minhas obras, tudo que eu faço, querendo me justificar para ir para o céu, não tem nada que me leve para o céu. As minhas obras são como os trapos de imundícia. Sabe o que quer dizer ali? Trapo de imundícia eram as roupas que eram tiradas dos leprosos. A cada 15 dias o leproso tinha que tirar a roupa. As faixas vinham com sangue, pus, fedendo. E Deus fala que as obras dos homens são como trapos de imundícia do leproso. Eu não posso me justificar, por melhor que eu seja.
eu preciso de um Salvador. E o meu Salvador é Jesus Cristo. É Ele, o meu advogado de reconciliação, queridos. Não tem outro. Você vai passar a vida eterna onde? Eu quero passar no céu. Eu quero ir para o céu. Então ouça a palavra do Senhor. Pratique a palavra do Senhor. Entregue a sua vida para Jesus. Se arrependa dos seus pecados. O tempo está muito próximo, querido. Muito próximo. Eu tenho falado isso domingo a domingo aqui, né? Eu tenho falado para os irmãos: Senhor, eu vou trazer uma palavra de... Deus fala: não, fala o que tem que falar, que Jesus está voltando. Todos os sinais já se cumpriram. Todos, irmãos. Só está faltando se estabelecer o anticristo, que está muito próximo. Cada dia mais, hein? A globalização, né? Uma moeda única já está bem próximo, né? Já temos uma moeda virtual, né? Bitcoin, mas já tem uma outra. Daqui a pouco não vai ter mais papel moeda. Um governo único, né? A Bíblia fala que nós veremos o anticristo, mas aí virá o arrebatamento. Só não tem acontecido coisa pior no mundo por causa da igreja. Isso que eu fiquei muito ali, Deus falando comigo, muito emocionado. Enquanto nós estávamos louvando, e o Senhor falando: não falta louvor na igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, não vai faltar, não tem quem pare o louvor da igreja. Fecha igreja, a gente faz através das lives. Estamos aqui hoje, mesmo com máscara, né? Não dá para ouvir direito, né? Assim, os irmãos, mas nós estamos louvando a Deus. Então é isso que retém, né? Tessalonicenses fala. A única coisa que tem retido iníquo é a presença da igreja na terra, mas ela será arrebatada. E se você não entregar sua vida para Jesus, você vai ficar 7 anos de grande tribulação. Nunca se viu isso na terra. A pandemia está difícil. 100 vezes mais na grande tribulação. Eu não estou falando isso para colocar medo em você. É que eu quero que você vá com a gente para o céu, amém? Eu quero que quando a trombeta tocar, a igreja toda ficar só as nossas roupas, tudo aqui sumiu, e o pessoal tudo procurando a igreja. Cadê os irmãos? Cadê os irmãos? Cadê aquele povo barulhento? Isso é verdade, irmãos. Está muito perto de acontecer. E se você não quiser ficar, você precisa se reconciliar com o Senhor. Vida eterna, querido, é o que ele está dizendo aqui. Quem ouve as minhas palavras, quem crê em Deus, quem crê em mim, vai ter a vida eterna. Ele não entrará em condenação. Aqui no mesmo versículo ele fala aí: tem a vida eterna e não entrará em condenação, não será mais julgados, né? Romanos 8:1 diz isso, que nós não seremos julgados. João 3:18, né? Que aquele que crê no Filho, quem não crê já está condenado, mas quem crê não será condenado. Nós não seremos condenados. Por quê? Porque essa dívida que nós contraímos lá no Jardim do Éden foi paga na cruz. Jesus pagou. Colossenses lá fala que Jesus pegou a minha escrita de dívida e pregou na mão dele. Meu Deus, a minha dívida. Imagina aí, você devia 3 bilhões de dólares, eu não consigo pagar nem 5 mil reais. 2 bilhões de dólares a minha dívida. E vem alguém e fala: me dá, eu pago. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Ele colocou a minha escrita de dívida, a sua escrita de dívida na cruz, porque eu não tinha condições de pagar. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, quem tem a vida eterna e não entrará em condenação. O crente não será mais condenado. Quando nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, né, nós seremos, nós vamos lá para receber galardões, né, pelaquilo que nós fizemos e não deixamos de fazer, mas não seremos mais condenados. Agora, quem for para o trono branco, Apocalipse, né, lá no final, aqueles que não tiverem escrito no livro da vida, esses serão para a condenação. Esses serão para a condenação.
mas você pode não entrar na condenação, não será condenado. É uma promessa para mim e para você. Esta promessa é certa, meu querido, para mim e para você, a menos que que eu e você faça um naufrágio da nossa fé, ao menos que você não queira saber de Jesus, ao menos que você não volte para Ele, né? Se a sua fé naufragar, por isso que Apocalipse, as 7 igrejas, né? Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa de glória. Aquele que perseverar até o fim. Olha o que o apóstolo Paulo fala quando está para morrer: eu completei a carreira e guardei a fé. A fé, irmão, guarde ela. Não deixe ninguém roubar a sua fé. É ela que vai te levar para a vida eterna. Guarde a fé. Outra razão, ele diz aqui, ó, no mesmo versículo: e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. É como se a pessoa estivesse mudando de um país. Ele nasceu naquele país, e aquele país lá, a morte é aquele país, né, onde ele nasceu em pecado, nasceu com o pecado original. E quando ele muda de país, e quando ele muda de residência, ele passa a ter uma nova perspectiva. Então mude de residência, mude de país, saia daí onde você nasceu, né? Onde você está. Então você já mudou o local da sua residência, onde você nasceu em pecado? Mude hoje, né? Mude a sua atitude. Ah, mas eu não quero ser crente, pastor. Mas não é crente, né? Até o diabo, ele é crente, ele crê mais do que a gente, né? Porque ele estava no céu e ele se rebelou contra Deus. E para ele, irmãos, não tem mais reconciliação. Jesus morreu por mim e por você. Jesus não morreu pelo diabo e seus anjos que caíram. Não há salvação para eles, mas para mim, para você há. Por isso que ele odeia você e eu. Porque quando ele vê seres que foram criados abaixo dos anjos, e ele sendo um anjo, um querubim ungido, cheio de poder e glória, não tem salvação para eles, mas tem para mim, para você, frágeis criaturas. Jesus não morreu pelos aqueles anjos caídos, Jesus morreu por mim e por você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós já passamos da morte para a vida eterna. Olha o que Jesus está dizendo aqui: não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Mude de lugar, mude. Até hoje eu sou desse jeito, não tem isso, né? Mude as suas atitudes, está muito próximo à vinda de Jesus, muito perto. Eu tenho falado aqui, né? As minhas lives estão ficando lá no YouTube. E na grande tribulação muitos vão assistir. E vai dizer: olha como o pastor Ivo falava. Só que aí vai ser duro, né? Na grande tribulação vai ter salvação, pastor. Vai, mas o João, quando olha aqueles lá, né, com as vestes salpicadas de sangue, fala: e é esses daí? Com as vestes salpicadas de sangue. É os que vêm da grande tribulação. Hoje você pode dizer sim para Jesus, né? Sem dor, sem nada. Nesse período, quem não tiver a marca da besta na mão, na testa, não compra, não vai fazer nada, não vai trabalhar, será perseguido e muitos serão mortos. Muitos serão mortos. E muitos vão entender, né? Muitos que não tomaram a decisão hoje, nesse período que nós estamos. Quando chegar lá, eles vão ter tanta convicção, porque ele não vai ver seus parentes mais. Não vai ver pessoas que ele trabalhava que eram crentes fiéis. E ele vai dizer: é verdade, eles foram arrebatados e eu fiquei. Eles vão morrer por Jesus, muitos. Muitos não, né? Muitos hoje já, se tiver o chip aí, né? Na Suécia já usa, né? Suécia, quase toda a capital lá já usa o chip na mão. E alguns já estão usando na testa. Não é ainda. Mas é uma prévia, né? Já está preparando. Disseram que a máscara é a marca da besta. Uma irmãzinha veio me perguntar: a máscara é a marca da besta? Eu falei: é dos bestas, se não usar, pode pegar o coronavírus. Eu uso a minha. Se a irmã não usar, a irmã é besta aí, no ônibus, no metrô. Vixe, meu Deus.
Passou da morte para a vida, querido. Mude de residência, mude de local, mude hoje. Ouça a voz do Senhor, ouça, né? Tem um louvor que eu tenho escutado do Fernandinho que ele fala: já ouço a voz do meu amado. Ele vem, né? Vem saltando pelos montes, ele vem. Ouça a voz do Senhor. Se você quiser se reconciliar com Deus, pede perdão pelos seus pecados, fala que você é pecador mesmo. Eu sou pecador, eu sou pecadora, né? Peça para que o Senhor purifique você com o sangue dele. Senhor, me purifica com teu sangue, Jesus, me purifica, escreve meu nome no livro da vida, né? A gente leu aqui mais para baixo, quando a gente vai lendo aí, ó, versículo 25: em verdade eu vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem os que a ouvirem viverão. No primeiro arrebatamento, quando a igreja vir, os mortos ouvirão a voz do Senhor. Mas sabe quem são esses mortos? O que tiverem Jesus, o que tiverem o selo do Espírito Santo. Porque os mortos que morrerem sem Cristo só vão ressuscitar na segunda ressurreição. Por isso que Jesus fala, né? Ai daqueles que não participarem da primeira ressurreição. Eu quero ouvir a voz do Senhor, a trombeta. Se eu não estiver vivo, já tiver morrido, né? Então, os túmulos vão abrir e os mortos ressuscitarão primeiro, né? Ouça a voz do Senhor. Ouça a palavra de Deus que diz: olha, se reconcilie, entrega a sua vida para o Senhor. Só Jesus é o caminho. Não é religião, irmão, não é religião, não é igreja batista, não é nada. É Jesus Cristo, é o meu passaporte para o céu, né? Pede perdão ao Senhor, né? Todo dia a gente tem que pedir, né? Como eu falo, pede perdão, Senhor, misericórdia de mim, coloca-me dentro do teu coração. Mas eu peco de novo, pastor, não tem problema, pede de novo, o sangue de Jesus purifica todo e qualquer pecado. Eu quero estar na eternidade com o Senhor, né? Se você fechar os olhos hoje, irmãos, para onde você vai, meu querido? Se não tiver Jesus, vai passar a eternidade onde? Amém?